Meu nome é Thiago Santana, sou formado em Administração Pública, com especialização em Gestão de Projetos e faço atualmente mestrado em Administração pela UFMG. Estou hoje como diretor de Gestão de Lei de Incentivo ao Esporte na Secretaria de Esporte de Minas Gerais. Atuo nessa função desde 2014. E o tema, considero ele particularmente relevante, é um tema de importância, grande importância de discussão, porque é uma oportunidade de a gente discutir a interface entre Estado, terceiro setor e empresas no fomento ao esporte no nosso estado de Minas Gerais. Meu nome é Deise Chaves, sou diretora do Cruzeiro Esporte Clube, na área de Lei de Incentivo ao Esporte, diretora social da FECENG, Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais. Sou formada em Ciências Contábeis, pós-graduada em Direito Tributário. Desde 2007, quando foi regulamentada a Lei de Incentivo ao Esporte Federal, trabalho nesse processo de formação de atletas e acho extremamente importante discutirmos a Lei de Incentivo ao Esporte e principalmente as dificuldades para se buscar esse recurso e fazer valer essa grande conquista dos clubes brasileiros, que essa lei veio para fortalecer esse processo de revolução do desporto nacional. Meu nome é Daniel Lacerda, sou grau preto, terceiro nível de Muay Thai, faixa preta terceiro dan de Kickbox, e esse debate é bom para a gente falar sobre a Lei de Incentivo ao Esporte. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá! O esporte, além de promover a saúde, é um grande meio de inclusão social e educação. Sancionada em dezembro de 2006, a Lei de Incentivo ao Esporte é um importante instrumento para o setor. Ela estimula pessoas físicas e empresas a patrocinar e fazer doações para projetos esportivos e paradesportivos, em troca de incentivos fiscais. No entanto, mesmo com a Lei de Incentivo ao Esporte, alguns atletas enfrentam dificuldades na busca de patrocínio. O Horizonte Debate de hoje é para falar sobre como você, que às vezes é atleta ou promotor desse tipo de cultura e esporte, pode se beneficiar dessa lei, dos incentivos do Estado. Thiago, Deise, Daniel, que alegria tê-los aqui por terem aceitado o convite da Rede Catedral para a gente discutir algo tão importante. Thiago, queria primeiro que você falasse assim, como que funciona a lei no Estado, para que as pessoas pudessem entender. Como que uma pessoa que tem uma empresa ou que contribui, por exemplo, pode beneficiar o Daniel, que tem parceria com ONG, que dá aula em escola? Como é que funciona isso? Bom, agradecer inicialmente a oportunidade, o espaço, em nome da Secretaria de Esporte. É sempre importante para nós termos essa oportunidade de divulgar e apresentar a lei de incentivo. Existem leis de incentivo a nível federal e estadual. São, as mais comuns são na cultura e no esporte. No caso da lei de incentivo ao esporte estadual, ela foi criada em 2013 e a partir de 2014 as entidades puderam apresentar seus projetos, aí, entidades sem finalidade lucrativa e prefeituras, ou seja, entidades, eu digo ONGs, associações comunitárias, clubes, apresentam seus projetos à Secretaria de Esportes, que faz a análise desses projetos e, eles sendo aprovados, as empresas, que são aquelas que pagam o ICMS, podem apoiar os projetos esportivos e, em contrapartida, ter a dedução fiscal. Ou seja, eu tenho, por exemplo, o Daniel tem um projeto por meio de uma ONG de R$100 mil, eu sou um empresário, eu posso aportar, por exemplo, R$100 mil para o projeto dele e, em contrapartida, ter essa dedução do ICMS que eu vou vir a pagar nos meses subsequentes. Entendi. Então, é uma grande oportunidade das empresas fomentarem o esporte sem um custo financeiro direto. Afinal, todo o recurso que ela já iria pagar por meio de imposto do ICMS, ela pode destinar, ter uma participação ativa no destino desse recurso público com finalidade para o esporte. Deise, o que o Thiago está colocando para a gente é uma estrutura belíssima, uma iniciativa fantástica de fazer com que um projeto que tira menino da rua
ou que coloca menino que está pisando na bola na escola na linha, não através da arte marcial apenas, mas através do futebol ou coisa desse tipo, para que um imposto que já é para ser destinado para o Estado seja diretamente para uma determinada ONG. Por que às vezes isso é tão difícil? Por que às vezes é preciso uma estrutura burocrática, aí Thiago me corrija por favor, que necessite para que esse dinheiro chegue para uma ONG ou para um clube? Tá. Eu acredito que o poder público estudou muito como fazer isso, né? Então tudo tem que ser normatizado para que dê certo. Então, o benefício fiscal, ele é uma renúncia de arrecadação do poder público para promover inclusão social. Essa renúncia, ela vai para um segmento que esteja com alguma dificuldade, né, que esteja precisando de melhoria. Então, temos a cultura, a educação, a saúde. Então, o Ministério do Esporte, ele precisava de fortalecer o esporte, fortalecer a inclusão social. Quem tem o know-how? Quem que sabe fazer isso e que já faziam há vários anos? Os clubes formadores, né? Então, eles têm a capacidade técnico-operativa, a pessoa física e a pessoa jurídica, ela passa a ter o poder de destinar o imposto para apoiar aquele atleta e aquela instituição. E eu acredito que a instituição, por quê? Porque você tem que estar preparado para gerir aquele recurso que ele é público. Então, existe toda uma questão de prestação de contas. Então, as instituições elas devem estar preparadas para isso. O que é uma dificuldade hoje, porque nem toda instituição que é formadora, ela está preparada e tem uma estrutura organizacional que vá atender tudo que é exigido na lei. Faz falta incentivo? Faz muita falta porque às vezes a gente não consegue ter uma boa qualidade de treinamento, até mesmo porque muitas das vezes a gente precisa trabalhar, precisa estudar, então a gente não consegue conciliar a vida de atleta com isso. Então muitas vezes a gente para no meio do caminho. Sim. No meu caso, por exemplo, como eu tive que trabalhar durante o dia, dar aula à noite, cuidar do meu filho, apesar que isso nunca foi um empecilho, porque ele ia para as academias, que eu dava aula, para a ONG, então isso meio que parou a minha vida de atleta. Então eu decidi passar por meio só de ministrar os treinamentos, ministrar aulas, que é um pouco mais viável para mim. Se tivesse incentivo, você faria isso mais vezes, assim, em um horário, por exemplo, que não é tão concorrido para aulas de personal, por exemplo? Com ali certeza. Entre 1h, 3h da tarde, eu estou chutando. Com certeza, né? Com certeza. E eu já até tive alguns projetos na minha cabeça de fazer isso, ir numa escola bem carente, igual perto da minha casa, que é próxima à região de Ibirité, tem muita escola que é bem complicado mesmo, pegar os piores alunos, assim, entre aspas, né? Os que estão com a nota bem ruim, ministrar a aula. Teve até uma escola que eu conheço a diretora, eu conversei com ela, falando, se você conseguir algum incentivo, algum patrocínio para poder fazer esse trabalho, a escola está aberta para você, você pode ministrar os seus treinamentos. E ela até falou assim, eu acredito que a gente pode mudar muita coisa pelo esporte. Thiago, como fazer com que essas duas realidades que tanto a Deise quanto o Thiago e o Daniel colocaram sejam abraçadas? Uma estrutura complexa como o Cruzeiro, mas uma estrutura que pode também mudar a vida de muita gente na região de Ibirité do Daniel, por exemplo. O interessante da lei de incentivo é que ela atende tanto os grandes clubes quanto as ONGs. Por mais que existam, sim, exigências legais, afinal a gente está tratando de recursos públicos, então existe a necessidade de prestação de contas, tanto das entidades em relação ao governo, mas também do governo em relação à sociedade do recurso que é destinado. Sim. Mas mesmo ONGs de menor porte, que não têm estrutura do Cruzeiro, por exemplo, ou de outros grandes clubes, conseguem apresentar os projetos na lei de incentivo. E, nesse sentido, o esforço do Estado, da Secretaria de Esportes, é tentar fazer chegar a lei de incentivo às ONGs também, por meio de qualificações e divulgação da lei de incentivo. Para que as ONGs possam não só conseguir apresentar os seus projetos, que é o primeiro passo, mas também conseguir a captação de recursos junto às empresas e depois a execução e prestação de contas. Sim. Thiago, Deise, Daniel, acho que o banquete de ideias está pronto. A gente está caminhando para o finalzinho do primeiro bloco
E aí depois do intervalo a gente vai falar sobre operações para fazer com que as pessoas cheguem às instituições, tanto estaduais quanto federais, para buscar melhoria de vida para a meninada. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho.